Então, um dos segredos é conhecer bem o potencial da minha cidade. Então nós começamos a criar esse ambiente, esse novo cenário oportuno para que as empresas viessem investir. No primeiro ano de trabalho, a gente conseguiu anunciar 20 empresas. Bem-vindo ao podcast Atrair Empresas, um podcast que vai ajudar você, prefeito, a gerar emprego, renda e aumento de arrecadação para o seu município. No episódio de hoje, vou tratar de um tema importante: como conhecer o potencial de sua cidade para atrair empresas. Pois bem, nós trabalhamos ajudando municípios a elaborar um plano de desenvolvimento econômico para que possa também atrair empresas, gerar emprego e renda. Qual o quesito importante para uma empresa escolher o município para poder levar a sua unidade, levar a ampliação da sua unidade? Eles buscam uma boa localização, uma cidade que ofereça um pacote de incentivos, uma cidade que receba bem a empresa na prefeitura, porque uma das grandes dificuldades da empresa é chegar até a prefeitura, chegar até a equipe que possa atendê-la bem, conhecer o processo da sua empresa, enfim, mão de obra capacitada. São vários quesitos que a empresa procura no município para poder escolher a melhor cidade para que ela leve aí o seu negócio. O que eu tenho feito nesse período são ações que eu apliquei quando eu estive como gestora da pasta de desenvolvimento econômico em Salto, 2013 a 2016, depois ajudando a Capela do Alto, 2017 a 2020, e atualmente ajudando vários municípios como consultora de desenvolvimento econômico. O principal é que o prefeito conheça a cidade, conheça todo o potencial da sua cidade. Ah, Eliana, mas a minha cidade não tem empresa, tem uma ou duas, é uma cidade pequena. Como que eu vou descobrir o potencial da minha cidade? É fazendo um levantamento. Eu chamo isso, na minha metodologia, de fazer um inventário, um mapeamento do que você tem para o desenvolvimento econômico. Então, o primeiro passo é você saber quantas empresas tem na sua cidade, porque por menor que seja a cidade, ela vai ter empresa. Nós temos empresa do segmento de indústria, comércio e serviço, então é importante você conhecer. Eu sempre sugiro que o prefeito faça visitas para conhecer, saber que tipo de produto ou serviço aquela empresa faz, quanto tempo ela está no mercado, que tipo de mão de obra ela necessita. Na visita, se ela tem planos para ampliar. Então, o primeiro passo é esse: eu vou ter que conhecer o que já existe na minha cidade. Qual o potencial? A outra coisa importante é você conhecer o zoneamento da sua cidade. Cidades com mais de 20 mil habitantes, ela tem o plano diretor. Então, você pode verificar o plano diretor, verificar, assim, qual é o zoneamento. Porque o plano diretor, ele serve para organizar a cidade, para que convivam todos em harmonia. Então, num bairro... tem bairro que é só residencial, tem bairro que é misto, pode ser residencial, e empresas de pequeno porte, empresas que terão menos impacto na questão do ambiente, enfim, você conhecer. Eu falo que você tem que ter um mapa grande da cidade e olhar, nossa, aqui eu posso receber empresa, e conhecer as áreas livres, né, do município. Conhecer se ali eu poderia, de repente, abrir um distrito industrial, a iniciativa abrir um distrito industrial. E essa tarefa, o prefeito pode pedir ajuda. Ele pode pedir ajuda primeiro para a equipe da engenharia que conhece um pouquinho ali o zoneamento, conhece um pouco o zoneamento, conhece muito o zoneamento, para que ele conheça, se ele não conhece a cidade, porque às vezes o prefeito conhece bem a cidade, mas não conhece essa parte do zoneamento, até onde eu posso chegar, até onde eu posso receber um tipo de empresa. Depois, o setor imobiliário pode ajudá-lo. Então eu sempre falo, reúna a sua equipe, converse sobre o assunto, reúna o setor imobiliário para dizer, olha, nós queremos preparar o município para atrair empresas, eu preciso da ajuda de vocês, preciso fazer um levantamento se nós temos lotes industriais, de repente uma área grande que possa ser transformada em espaço industrial, se temos galpões prontos para alugar, porque tem muitas empresas que elas optam por alugar um imóvel, porque às vezes ela não tem um valor para investir também num imóvel próprio, mas ela tem cliente e ela prefere então investir o dinheiro
em maquinário, para que ela possa abrir ali o processo da sua empresa. Então, muitas empresas optam por alugar para que ela possa já começar a operar, ter lucro e futuramente aí tem, quem sabe, comprar um imóvel particular. Então, um dos segredos é conhecer bem o potencial da minha cidade. Para isso, é importante que seja criada uma agenda permanente de desenvolvimento econômico. Então, o prefeito, a cidade que já tem uma secretaria, uma diretoria de desenvolvimento econômico, colocar isso como prioridade. As cidades menores que não têm, o prefeito pode delegar para uma pessoa. Eu não posso criar cargo, então eu não tenho diretor de desenvolvimento econômico, mas você pode, de repente, pedir ajuda para o seu chefe de gabinete, seu secretário de governo, planejamento, enfim. Colocar isso como meta, formar um grupo, um núcleo de desenvolvimento econômico para que vocês comecem a pensar e planejar nisso. Mas o primeiro passo é, vamos conhecer o que a cidade já tem e criar essa agenda. Sair da prefeitura, sair do gabinete e ir na rua, ir para o campo, conhecer a minha cidade. E eu posso contar exemplos concretos sobre isso, como que isso é importante. Então, quando eu estive como secretária de desenvolvimento econômico da cidade de Salto, 2016, 2017, eu tive o privilégio de ser indicada pelo prefeito eleito, que já tinha sido vice-prefeito e também secretário da pasta de desenvolvimento econômico. Então eu tinha algumas informações dele como gestor, e uma das coisas que eu quis fazer logo no início é fazer um grande encontro empresarial, convidando todas as empresas da cidade para que a gente pudesse conhecê-las de perto, ter um encontro, uma manhã, um café de trabalho, apresentar para elas um resumo do plano de governo do prefeito, mas também o eixo de desenvolvimento econômico, o que a gente gostaria de fazer, que era de trazer mais empresas, mas antes de tudo também apoiar as empresas que já tinham conhecido a cidade. Então, um encontro desse facilita, porque você consegue conversar com todos no mesmo local, pelo menos se apresentar e falar desse interesse. Daí as empresas que já acreditaram nesse município, elas começam também a divulgar isso entre seus empresários amigos, porque empresário anda com empresário. Então deu muito certo isso na cidade de Salto. Quando eu fui gestora lá em 2013, no primeiro ano nós conseguimos fazer essa aproximação com os empresários, fizemos uma reunião com o setor imobiliário para falar que nós precisaríamos mapear as áreas, e Salto, que é a cidade que eu moro, o interior do estado de São Paulo, próximo de Itu, Indaiatuba, é uma das cidades com menor território do estado de São Paulo. Então, aqui na cidade, as poucas áreas que existem, a gente conseguiu mapear quem eram os donos junto ali com o setor imobiliário. E começamos a conversar muito, recebê-los. Tinha setor imobiliário que acabava trazendo empresas, sabendo dessa nova cultura, que nós estaríamos ali abertos para atender. No primeiro ano de trabalho, a gente conseguiu anunciar 20 empresas, porque algumas ficaram sabendo, algumas o setor imobiliário já estava negociando há tempo, com esse apoio de saber que a prefeitura estava ali para apoiar em tudo que eles precisassem. Isso ajudou essas empresas a tomar a decisão. Então nós começamos a criar esse ambiente, esse novo cenário oportuno para que as empresas viessem investir. E logo assim, na primeira semana que eu tinha assumido a pasta, lá em 2013, eu já recebi um empresário, um representante de uma empresa que estava buscando área em Salto. Era uma empresa que ficava situada na cidade vizinha, mas o local que ela estava já era um local que tinha muita residência próxima, então o barulho da empresa acabava causando conflito ali com as residências. Então eles queriam um local próximo da cidade vizinha que eles estavam, né? E que não desse tanto impacto na mudança. E Salto era uma das cidades que eles estavam mapeando. Então na primeira semana, acho que uns 3-4 dias após eu ter assumido a pasta, eu já recebi. Inclusive, um detalhe, eles faziam perguntas que eu, como gestora, ainda não sabia. Eu estava procurando conhecer toda a parte de legislação, enfim. E eu anotei, com a experiência que eu tenho de área comercial, eu vim do mundo de negócios, eu atendi essa empresa como se fosse cliente mesmo, que era a proposta que eu tinha levado ao prefeito que convidou-me a assumir a pasta. Olha, se você quer trazer empresas, então vamos tratar a cidade como um produto, um serviço, e cada empresa como um cliente que tem que ser bem atendido.
Então, na época, eu atendi, perguntei o tamanho de área, perguntei o tipo de mão de obra que eles precisavam. Então, eu descobri que eles já empregavam muita gente da cidade de Salto, que seria um ponto positivo eles virem para Salto, embora eles estavam mapeando oportunidades em toda a região. Anotei, eu não tinha todas essas informações. Eu fiquei até assim, preocupada da forma de como eu deveria atender. Mas fui perguntando e fui muito sincera. Olha, nós acabamos de assumir a gestão, eu não tenho todas essas informações, mas eu prometo que eu vou descobrir, mapear todas as informações que vocês precisam e eu dou um retorno por e-mail, pode ser? Pode, e assim nós combinamos. Então, o que eu fiz? Eu precisava conhecer bem a minha cidade, o potencial da minha cidade, para ver se eu poderia atender a necessidade dessa empresa. Essa empresa, ela estava buscando uma área de 100 mil metros quadrados. Ela tinha interesse de construir um galpão de 30 mil. Pensa, na primeira semana, uma possibilidade dessa. Então, o que eu fiz? De antemão, eu pensava, não vai ter. Eu conhecia um pouco já alguma coisa. Nossa, nós não temos. Então, eu chamei o setor imobiliário. Eu tinha já conhecimento algumas imobiliárias que trabalhavam com área empresarial. Então, eu perguntei, nós temos? Daí, era quase unânime dizer que a gente não tinha uma área disponível assim para vender. Mas conversando com um com o outro, nós mapeamos uma área na cidade, na entrada da cidade, e tinha esse potencial, que existia interesse de vender, mas ela estava ainda num zoneamento que era considerado rural. Então, teoricamente, não podia ser vendido para uma empresa, uma área rural, e ela não conseguiria abrir a empresa. Então, nós começamos a conversar sobre isso com a secretaria que cuidava, que era do desenvolvimento urbano. O que a gente pode fazer? E daí nós descobrimos, eu também fui conhecendo a cidade, eu não conhecia todo o potencial da cidade. Então, por isso que eu falo, às vezes o prefeito é novo na gestão pública, a primeira vez que ele assumiu, ele não vai conhecer tudo. Eu não conhecia nada dessa questão. Então, a gente começou a saber que tinha essa área, mas a família tinha interesse de vender, mas ela estava num zoneamento. E daí, o que a gente poderia fazer? Então, nós começamos a conversar com quem entendia do assunto. E na época eu lembro que o secretário de desenvolvimento urbano conhecia muito bem a cidade, já tinha sido gestor, ele falou, olha, nós precisamos atualizar também o nosso plano diretor, o nosso zoneamento. Nós podemos, se assim for aprovado, fazer a proposta de mudar o zoneamento. E daí já tinha ocorrido, e ele me contou, que tinha outros investidores que também gostariam de desenvolver um loteamento residencial na área. E então a gente foi juntando o quebra-cabeça ali nessa situação. E isso, vamos reservar, Reserva essa informação. Tempos depois, nós também fizemos um trabalho de atrair novas empresas, e Salto também tinha pequenos supermercados, não tinha uma rede maior de supermercados. E nós observamos que a cidade clamava por ter um atacado aqui, porque muitos saíam da cidade para ir comprar no atacado de Itu, no atacado de Indaiatuba, ou seja, eles iam comprar no Tenda de Itu, no Tenda de Indaiatuba. E nessa conversa que a gente tinha com o setor imobiliário, eu falei, olha, existe uma demanda, chegam muitos e-mails, muitas pessoas falam, tragam um supermercado atacado, para que às vezes a gente tem família grande, precisa comprar com preço mais acessível. Então eu passei essa informação para o setor imobiliário, nós precisamos trazer um supermercado da rede. E assim nós conseguimos trazer o Tenda Supermercado. Na época foi inaugurado, gerou mais de 200 empregos, e com o contato com o Tenda, nós sabíamos que eles tinham interesse de abrir aqui na região um CD. Eles tinham um CD na cidade de Guarulhos, tinha a intenção de montar aqui para o interior, já tinham comprado uma área numa cidade aqui do interior, mas gostaram muito do nosso atendimento, da agilidade, e nós começamos a tratar com ele, abram aqui, mas daí não tinha área. Exatamente junto com o setor imobiliário, nós descobrimos que tinha uma área que poderia atender a necessidade do Tenda na rodovia do Açúcar, mas fomos verificar o zoneamento, também estava no zoneamento rural. Então é importante vocês saberem dessa informação. Porém, Salto não é uma cidade que se destaca na agricultura. Então, se você olhar, dividir o segmento, ela praticamente 30% de indústria, 60% é comércio e serviços,
e 0,3 tem a participação da agricultura. Então, esse zoneamento que estava tanto na rodovia do açúcar, que eram áreas que estavam paradas num setor, num zoneamento de agricultura, mas não estava sendo produzido nada da agricultura e não tinha interesse dos donos em investir na agricultura. A mesma forma, essa outra área que nós tínhamos visto que poderia atender essa outra empresa era a mesma coisa. Então, quando você tem informações, você consegue tomar a decisão. Vocês perceberam que foi feito um inventário, um mapeamento? Olha, essa empresa que precisa de uma área de 100 mil, a beira da estrada está aqui, mas eu tenho a área, o dono tem interesse de vender, mas o zoneamento. Aqui na rodovia do açúcar tinha uma área enorme que tinham, inclusive os investidores tinham interesse de fazer também loteamento residencial, mas o zoneamento não podia mudar. Então o que foi feito? O prefeito, esses secretários, chamamos os representantes dessas áreas e falamos, olha, o poder público então tem interesse de mudar o zoneamento. Legal, mas olha, então uma parte você deixa para fazer industrial, daí você pode fazer o residencial, vai assumir ali o que tem que assumir de infraestrutura, legal. Aqui podemos fazer isso? Podemos. E começamos um trabalho de fazer a mudança necessária do plano diretor e assim ocorreu. Então, nós conseguimos levar empresas para as duas áreas industriais. Então, quando você começa a propor uma mudança, então o prefeito, na época que convidou-me, né, para ser secretária, ele tinha colocado no seu governo, no plano de governo, que ele ia gerar emprego e renda. Como? Trazendo novos investimentos. Daí ele convidou-me para ser a gestora da pasta, que eu conhecia já o plano de governo, e juntos começamos a falar sobre esse assunto. Você começa a divulgar a sua cidade, se reunir com ninguém faz nada sozinho. Então você precisa unir, fazer as articulações necessárias para que você consiga cumprir a sua missão. Então, nós envolvemos a equipe interna, a equipe externa que eu falo, né, o setor imobiliário, donos de áreas, e assim, salto, nós terminamos com resultado exitoso, né? Mais de 50 empresas, 6.500 novos empregos diretos gerados, e a cidade colhe os frutos até hoje daquele trabalho que nós provocamos nesse período de 2013 a 2016. Um outro exemplo que eu trago também da importância de você conhecer bem a sua cidade foi quando eu fui também convidada para desenvolver o mesmo trabalho em Capela do Alto. Para quem já conhece a minha história, eu vou repetir, mas tem muita gente que não conhece. Então, fui convidada para ajudar o prefeito que ganhou a eleição de 2016 e tinha vontade de fazer algo novo para a cidade. Capela do Alto é uma cidade diferente de Salto, tinha 19 mil habitantes na época, tinha a menor renda per capita da região metropolitana de Sorocaba e o prefeito colocou que ia buscar oportunidades para o município, porque ele queria gerar emprego e renda. Na época, a cidade vivia da agricultura, de alguns serviços, tinha pouquíssimas indústrias, e os jovens, filhos às vezes dos agricultores, eles cresciam e iam estudar fora, porque não tinham oportunidade ali no município. Então, eu comecei a fazer esse trabalho logo em 2017 com o prefeito de Capela do Alto, Péricles Gonçalves, conhecido como Keck, e como que eu comecei a ajudá-lo a fazer um plano para atrair empresa. Da mesma forma que eu comecei em Salto, conhecendo a cidade. Aqui é importante, porque eu sou procurada por muitos prefeitos e eles falam, me ajuda a trazer uma empresa para a cidade, me ajuda a trazer uma grande empresa para a cidade. Só que antes disso você precisa conhecer a vocação do seu município. Se uma grande empresa hoje for procurar a sua cidade, onde você vai colocar? Então eu estou sugerindo, estou encurtando o seu caminho para que você já vai conhecendo o que tem. Então, em Capela do Alto, nós fizemos isso. Eu fui fazendo perguntas: o que tem, o que não tem, existe isso, aquilo. E a gente foi descobrindo o potencial da cidade. Capela do Alto, diferente de Salto, já tinha um território maior que Salto. Uma cidade menor e um território maior, né? Uma cidade menor de população e um território maior. Então, tinham muitas oportunidades de áreas, inclusive se você fosse adquirir um alqueire fechado, o preço do metro quadrado sairia excelente o preço, uma oportunidade comparando a região. Eu fui fazendo esse trabalho, como? Indo a campo, indo conhecer. Olha, aqui tem esse loteamento. Lá nós descobrimos que tinha um loteamento industrial público, que outrora tinha sido comprado, mas ainda faltava infraestrutura, então mapeamos. Olha, aqui tem uma área de 48 mil metros quadrados, 28 terrenos, alguns foram doados, alguns deram certo, alguns não deram.
Resumindo, olha, esse que deu certo, ok, esse que não deram certo, jurídico tem que retomar. Vamos trabalhar com os lotes livres, 15 lotes livres, pequenos, de 1.200 a 1.800 metros quadrados. Criamos uma lei para que o executivo pudesse ter autorização de doar, considerou vender uma área pública. Fizemos um vídeo institucional, fizemos uma reunião com os empresários, igual eu fiz em Salto, para fazer o lançamento do Programa de Desenvolvimento Econômico em Vice Capela do Alto, com mais de 200 participantes, empresários locais, autoridades estaduais, federais, todos os atores importantes, mídia local, né? E divulgamos. E no primeiro ano de gestão, nós já conseguimos anunciar 7 novas empresas. E no findar de 4 anos de gestão, 2017 a 2020, 32 empresas. 8 de doação, o restante eram empresas que vieram, alugaram espaço ou compraram área. E aqui eu vou contar uma história também, um case, né, um caso de sucesso. Nós recebemos uma empresa que veio sabendo desse movimento que estava acontecendo em Capela do Alto, que inclusive tinha um pacote de incentivos que contemplava até doação de área, porque às vezes o empresário tem um projeto grande, ele não precisa investir numa área, ele usa o capital dele para investir em maquinário e começar a operar logo. Recebemos uma empresa de caldeiraria pesada que estava em busca de uma área de 30 mil para ampliar a sua unidade, que a unidade principal estava em Sorocaba. Então ela ficou sabendo do barulho, então olha como é importante divulgar. E a cidade de Capela do Alto tinha uma área num outro lado da cidade, que era industrial, mas não tinha infraestrutura nenhuma. Tinha uma área ali de 80 mil metros quadrados que a gente poderia até doar esse 30 mil que a empresa precisava. Mas ela foi conhecer e viu que ficava um pouquinho afastado, fazia curva. E como ela trabalhava com caldeiraria pesada, ela precisava ter um acesso mais fácil, mais próximo da rodovia. Então, nesse primeiro momento que nós mostramos, a empresa falou, olha, essa área não dá para nos atender. E paramos para conversar no meio da estrada. Nós mostramos uma outra área e nada. E daí, nesse momento, eu perguntei, e se nós encontrarmos uma área particular que vocês possam comprar? E o prefeito complementou, olha, aqui você encontra oportunidades de áreas com preço menor do que é praticado na região. E os empresários falaram que se a gente encontrasse, poderíamos passar para eles, mas que eles também estavam buscando em outras cidades. Então a gente estava competindo com outras cidades e nós começamos a mapear. E na época, nesse mesmo dia, nós olhamos uma área e eu perguntei para o prefeito, e essa área? Ele falou, essa área é de uma fazenda aqui da cidade, mas eles não têm interesse em vender, eles usam para plantio, para a criação deles, que eles têm criação de suínos, então não tem interesse. Eu falei, mas quem sabe uma ponta da área, 30 mil só, né, uma grande área, e assim nós começamos a fazer essa negociação, só que lá também era considerada área rural, e foi meses de negociação, o prefeito fazendo a reunião, conversando, enfim, o proprietário veio, que ele não era daqui, explicamos o programa, o prefeito explicou que ia gerar emprego e renda, e na época, esse empresário que queria 30 mil, logo depois ele falou, nossa, eu contei para um amigo empresário, contei para outro, tem vários empresários que também querem. Ao todo já eram 100 mil metros quadrados de área necessária para atender essas empresas. Olha que um empresário vai chamando o outro. E no final, o dono da área falou, tudo bem, eu vendo, só que eu vendo essa parte da área, que o total é 150 mil metros quadrados. E daí o negócio acabou acontecendo, nós intermediamos também tomada de crédito no Desenvolve São Paulo, enfim. E ali hoje já funciona uma empresa que gera mais de 100 empregos, já vai começar a construir outra unidade num galpão de 7 mil metros quadrados. Outras empresas parceiras estão vindo, estão construindo e mudando o cenário da cidade de Capela do Alto. Capela do Alto mudou o cenário. Mas você percebe que às vezes você tem que transformar aquela situação. Mas para isso o prefeito precisa querer, eu tenho repetido muito isso, porque em ambos os casos o prefeito estava em todas as negociações para você mudar ali o cenário. Tem que criar um cenário favorável para que venham essas empresas. E agora, recentemente, empresas locais compraram áreas para fazer a sua expansão. Outras empresas também estão vindo já
estudando áreas particulares para comprar. Então, é um programa que você dá o início lá com pequenos passos, que foi o prefeito, no plano de governo, prometer que queria buscar oportunidade. Encontrou a pessoa que tinha experiência, eu tinha experiência. E depois ele concordou, ele queria fazer algo diferente. Então, precisa ter essa coragem, porque precisa propor legislação, envolver o legislativo, que também tem interesse de melhorar a cidade. Enfim, fizemos isso. E tem um caso também que a gente está trabalhando em Salto de Pirapora. Foi outra cidade que o prefeito jovem, também conhecendo meu trabalho, quis que eu fosse fazer um trabalho. Lá já existia 2 distritos industriais públicos, o primeiro e o segundo. O segundo tinha vários lotes livres. Começamos a fazer um trabalho no segundo semestre de 2021, em plena pandemia. E eu falei a mesma coisa para esse prefeito: precisamos conhecer o que a cidade tem. A gente vai começar fazendo um inventário. Então, nessa altura eu já tenho um método pronto, né? Um questionário básico, questionário simples e objetivo. Quantas cidades tem? Tem área industrial? Fizemos reunião com o setor imobiliário e conseguimos ali, em 6 meses que nós estávamos só fazendo praticamente esse inventário, já divulgar o trabalho para que todo mundo soubesse que o prefeito estava mudando esse cenário. Então, quando a gente resolveu fazer o lançamento do programa, a gente já tinha 7, 8 empresas anunciadas, porque o movimento começou a ficar conhecido e as empresas já começaram a procurar Salto de Pirapora. Então, hoje, atualmente, nós estamos trabalhando para o 3º distrito. E, além disso, empresas começaram a vir e querer encontrar galpão pronto para alugar e não tem. Mas nós descobrimos que tem investidor que pode construir. Então, nós estamos nessa fase de negociação, apresentando a empresa com o investidor. Fizemos já reunião com o investidor para saber se tem interesse, então, em construir sob medida para um cliente que está vindo procurar. E o papel do setor público é facilitar. Então, como que você vai facilitar um negócio se você não conhece? Então, tem que ir a campo. Esses 3 exemplos de cidades e prefeitos, eles aceitaram esse desafio e hoje já estão colhendo frutos do retorno positivo que traz ao município de você atrair empresas que vão gerar emprego, renda e aumento de arrecadação para o seu município. Então, como conhecer o potencial da minha cidade para atrair empresas? É dessa forma, é dando os primeiros passos, é sabendo da importância de você criar uma agenda permanente de desenvolvimento econômico, colocar uma pessoa para ir fazendo esses passos que eu citei aqui nesse podcast, conhecer a cidade. Então, comece conhecendo a sua cidade, vai a campo, olha o plano diretor, comece a planejar o que eu posso fazer, eu posso mudar essa área aqui, será que encaixa bem a empresa? Eliana, mas eu olhei no meu plano diretor, dá para fazer isso, mas uma área que era rural, não tem energia, não tem água, não tem luz. Legal. Em todas essas áreas que eu citei para vocês, praticamente também não tinha. E nós começamos a fazer um trabalho juntos. Olha, não tem, mas vamos brigar para trazer energia, vamos trazer esgoto. Daí você vai fazendo a articulação com as concessionárias, informando, olha, eu tenho um programa, preciso fazer isso. Nós fizemos isso em Capela do Alto, que não tinha energia necessária. Quando as empresas se instalaram, até tivemos dificuldade de dar conta da energia, mas lá atrás já começamos a conversar com as concessionárias, de ter uma subestação da CPFL. Inclusive, hoje é dia 29 de maio, dia 31 de maio, vai ser a inauguração da subestação de energia de Capela do Alto. E só foi possível acontecer porque tinha um plano de implantação de desenvolvimento econômico. Então, nós informamos as concessionárias, apresentamos as demandas e corremos junto para que isso ocorresse até antes do tempo determinado pela concessionária, mostrando o programa, fazendo reunião e está melhorando a energia para toda a cidade. Então, quando você dá o passo de mudar, você consegue transformar toda a sua cidade, mas para isso você precisa conhecer o potencial da sua cidade e acreditar no potencial da sua cidade também, para que você imagina, nossa, aqui não vai ter nada, mas comece a imaginar, não tem nada, mas e se eu colocar água, energia, se vir empresa, começa a sonhar, porque daí você vai poder planejar. E eu lembro muito bem disso, eu falo para todos os prefeitos,
A minha formação na graduação é administradora, então planejamento, eu consigo planejar, tomar decisões com informações. Então eu preciso coletar informações, conhecer a minha cidade para ver, olha, eu posso mudar aqui, eu posso ter coragem de arriscar aqui, chamar outros para te ajudarem nesse mapeamento. E com certeza você começar a fazer isso, mudar, né? Fazer algo diferente, né? Tem uma frase que eu não vou lembrar o autor, que é: se você continuar fazendo o que sempre fez, vai ter os mesmos resultados. Para ter algo diferente, você precisa fazer algo novo, empreender, arriscar e conhecer, para que você possa falar, olha, vamos fazer um planejamento a curto, médio prazo. E as oportunidades vão aparecendo e você vai discutindo, né? As empresas precisam de um tempo também para construir. Vai ter empresa que vai falar, não dá para eu ir porque eu precisaria de uma área pronta. Legal. Agora, se você não mudar, você nunca vai ter uma área pronta. Você já pode prever. Em Salto, nós fizemos isso, incentivamos a surgir condomínio logístico, a surgir loteamento industrial, e por isso hoje colhemos os frutos ainda, mas de uma ação que foi tomada lá atrás, de coragem de mudar o zoneamento e tudo mais. Capela do Alto também já começa. Capela do Alto, que não era conhecida, já entra no radar de empresas que querem também ampliar as suas unidades, estar numa região metropolitana de Sorocaba, que é uma das regiões que mais cresce em nosso país. Pense nisso e dê o primeiro passo. Qual o primeiro passo que você vai dar essa semana para conhecer o potencial da sua cidade e gerar emprego, renda, atraindo empresas para o seu município?